Olá, pessoas magníficas! Hoje vamos falar de algo magnífico que existe dentro de você, uma ferramenta chamada imaginação. Mas antes, meu nome é Cleide Souza e hoje vamos falar sobre isso, que é algo muito importante e que muitas pessoas às vezes esquecem e não dá certa importância. Tanto é que homens que passaram por essa terra afirmaram que a imaginação ela pode ser mais importante que o conhecimento, como Albert Einstein, Napoleão Hill também falou sobre a imaginação, Bob Proctor, Neville Goddard, dentre outros. E até a própria Bíblia está escrito que a imaginação ela é muito importante. Quando Jesus pede que a gente primeiro creia e que a gente não seja que nem Santo Tomé, que tem que ver para crer, mas que primeiro creia para poder ver. Ou seja, tudo que a gente vê hoje no mundo surgiu da mente de alguém. Tanto é que o nome imaginação ela vem do grego, que significa imaginare. E imaginação nada mais é do fato de você imaginar mais a ação. Quando você retoma algo na sua mente, ou você recria algo, e você coloca foco, determinação, e você cria aquilo. Ou seja, observe aqui mesmo uma carteira. Isso aqui surgiu pela mente de alguém. Alguém pensou nela. E tudo que você vê aí ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, ou em qualquer contexto que você esteja, algo foi criado por alguém. Tudo é mental. Tudo primeiro passa pela mente e depois vem para o mundo externo. Tanto é que o nosso corpo reage à forma como a gente pensa. Se pensarmos em coisas positivas, nosso corpo reage daquela mesma forma. E se porventura pensar coisas negativas, coisas contrárias, o corpo também vai reagir. Vamos supor que você assistiu na televisão que alguém foi assaltado. Então você já cria aquela imagem mental, já começa a imaginar que na sua cidade também está muito perigoso. E o que vai acontecer? Quando você sair na rua, muito provável que algumas pessoas vão estar segurando a bolsa, vai estar andando com medo, vai querer sempre estar em locais movimentados porque deduz que também vai ser assaltado porque viu que na televisão teve aquelas cenas. Ou seja, a imaginação, tanto para o bem quanto para o mal, o corpo vai sentir as sensações físicas. Quando a pessoa toma um susto e pensa no pior, o corpo vai estar reagindo daquela forma. Então, a melhor forma a se fazer é usar a imaginação a seu favor, observar o que você pode criar na sua mente. E vale lembrar que a imaginação ela também serve para solucionar alguns problemas. Tem coisas que no momento que você está resolvendo não flui, só que mais tarde, em um momento de calma, quando você retoma aquela cena e você cria na sua mente as possibilidades de como resolver aquilo, você observa que a imaginação ela serve sim para resolver um problema. Agora eu vou trazer aqui um exemplo do meu namorado. Ele me contou, isso já tem um tempo, que ele precisou resolver um problema no trabalho dele, no antigo trabalho. E olha que coisa incrível. Ele e o colega, os dois juntos, não conseguiu resolver determinada situação. Então o que acontece? Ele vai para casa e ele começa a pensar em como resolver aquele problema. Ou seja, ele começa a se tornar um visionário, onde ele retoma a cena, onde ele procura onde é que está o problema de forma imaginatória, e ele vai descartando tudo que não é possível e chega no momento que ele vê, isso aqui é o certo. Amanhã eu vou colocar isso em prática. Eu já imaginei isso, eu já deletei o que é que não é e eu já sei o que é que eu vou fazer. E no dia seguinte, realmente, ele consegue resolver o problema e o colega dele ficou assim, como você conseguiu fazer isso? E ele fala simplesmente, eu sentei, comecei a pensar, recriei a cena, imaginei, entrei em ação e está aqui, tudo resolvido. Então a gente percebe que é muito importante o momento de pensar, o momento de se tornar visionário, o momento de praticar sim a imaginação. Todos têm essa ferramenta, só que uns usam em um grau mais elevado e outras não. Mas não quer dizer que só 1% da população que tem imaginação. Todos têm a imaginação. A diferença é que alguns não usam, só aceita as regras como têm sido ditas, não questiona e aceita aquilo como verdade e procura não usar o que Deus deu, que é a nossa imaginação. Vale lembrar que a gente é imagem e semelhança do Deus Altíssimo, ou seja, Ele nos criou para também pensar, para também imaginarmos coisas e também para criar. Ele é o Criador, Ele nos criou, Ele criou o mundo, tudo foi a imaginação dele. E o que Ele quer de nós? Que a gente também pense, que a gente também crie imagens mentais e que a gente também coloque em prática. Observe que tudo aí está se recriando. O que tem hoje, há 25 anos atrás, não tinha. Tem coisas que não existiam daqui a uns 10 anos atrás.
há uns 5 anos atrás, só que com o decorrer do tempo, alguém vai pensando, alguém vai procurando a necessidade do outro, e o que acontece? Ele cria algo, ele traz algo útil e a gente acaba aceitando porque facilita a nossa vida. Então, a imaginação ela é muito útil e também a imaginação é o que vai render muito dinheiro, porque quando uma pessoa cria algo, ela entra em ação, ela traz algo à tona e aquilo gera lucro, ela vai receber muito dinheiro em troca por isso. Por isso que vale a pena as escolas começarem a trabalhar o lado emocional das crianças, dos jovens, dos adultos. Porque a escola, ela por ser um modelo antigo, a escola tradicional, ela acaba retomando aquele ensino que não está de acordo mais com as crianças, já que elas vêm nesse momento, nessa era, onde está tudo digital, onde as informações são muito rápidas, onde está tudo muito naquela velocidade desenfreada, onde as crianças não sofrem mais pela falta, e sim pelo excesso de informações, tanto elas quanto os adultos. E o que acontece? Se a escola não modificar, cada vez mais vai ficar maçante e cada vez mais muitas pessoas vão querer fugir da escola, porque a escola deve acompanhar sim a evolução, saindo daquele modelo mecânico, onde tem que ser daquela forma. E observe que às vezes as crianças, quando ela entra no ensino infantil, elas fazem vários desenhos. Só que chega um tempo que está sempre errado, não é aquela cor. E o que acontece? Lá na frente, a criança, no ensino fundamental 1, ela vai se contentar em fazer uma mera árvore. Por que uma mera árvore? Porque sempre vem fazendo desenhos, às vezes não aceitavam, talvez o professor não aceitou, explicava como é que tinha que ser, e isso bloqueia a imaginação da pessoa. Ela entende, eu só preciso fazer o que ele quer, né? Então tá, tome aqui. Mas o momento de imaginar, de recriar, de trazer à tona o lado emocional, fica para trás, fica para depois. Só que essa criança cresce e se torna um adulto que não pensa, que não raciocina e que muitas vezes não quer usar a imaginação. Só que está tudo ali. Todas essas ferramentas mentais estão dentro da mente dela. Só que ela acaba esquecendo e acaba não usando. Só para a gente trazer aqui outra história, né? Outra história do meu namorado é quando ele conta que quando ele estava lá no 6º ano, a antiga 5ª série, que não mudou muita coisa, só porque os nomes mudam e a gente pensa que mudou algo, mas é mentira, está tudo a mesma coisa. Aconteceu um evento em que ele, na aula de arte, precisava fazer o que a professora pediu. Ou seja, ela solicitou, ela explicou como ela queria e ela deixou o desenho em aberto. E aí, quando ele termina aquele desenho, e ele coloca lá, né, super satisfeito com aquela pintura, adivinha o que aconteceu? A professora retocou todo o desenho dele como se ele tivesse errado. E aí, quando ele olha o desenho, ele fica da vida. E ele fala, não, esse desenho não é meu. Eu não aceito esse desenho. Então, ele retoma o desenho, ele retoca novamente e ele sai super satisfeito. Ou seja, se era em uma aula de arte, se a professora já tinha explicado o que ela queria, já tinha falado, é um desenho livre, embora aqui tá as regras. E aí ela quis retocar, ou seja, talvez a pintura que ele colocou ela não gostou, ela achou que tinha que ser do jeito dela. Quando ela faz o retoque, ela tira a autonomia dele. Ela coloca o que ela queria. Já que o desenho tinha que ser como ela queria, ela fizesse o desenho dela e apresentasse, esse aqui é o meu, está desse jeito, agora façam de vocês usando a criatividade de vocês. A escola precisa retomar a usar a criatividade das pessoas. Claro que o lado racional é importante os cálculos, é importante o lado teórico, é importante sim, mas também é importante entender o ser humano como um todo. O ser humano, ele é emoção, ele é razão, e muitas pessoas estão se desenvolvendo hoje sem entender seu lado emocional, cheio de bloqueios, que não consegue falar em público, que não consegue se expressar, porque quando chegou na escola, entrou em uma caixa, onde muitas vezes tinha que ficar ali, quietinho no canto, só podia falar com autorização, e aí isso vai piorando no decorrer do tempo, porque ninguém chega para essa pessoa, para essa criança e mostra, olha, você pode falar assim, aqui é lugar de você se expressar, aqui tudo bem se você errar, estou aqui para te ajudar, para você crescer, para você evoluir, mas não é isso que acontece. Em muitas escolas públicas você vai encontrar crianças com autoestima lá embaixo. Como é que alguém com autoestima lá embaixo vai conseguir usar a sua imaginação de forma criativa, de forma empoderada, já que ela não se vê
aquela imagem de que pode, que consegue. Isso é grave, isso é triste e isso prejudica a evolução de nossas crianças. Por isso que eu vou deixar até aqui esse pequeno curta-metragem, alguns cortes, para vocês verem como uma criança reage na fase escolar. Ela chega cheia de criatividade e depois, por ser moldada, ela acaba perdendo a autonomia, acaba perdendo o brilho e aquilo a afeta de forma muito triste. Pronto. Observaram como foi a cena desse curta-metragem? Onde o próprio pai tinha perdido a sua essência por conta do trabalho, por ele ser moldado apenas para ir trabalhar, e ele não estava focando mais nas coisas que o agradava, que o deixava feliz. E ele percebe que o filho dele estava perdendo um encanto. Você observou que todos estão sem as cores e só aquela criancinha está da cor laranja? Ou seja, todos estão em uma determinada caixa, aonde perde o brilho, aonde perde a imaginação. E não tem sentido mais viver. Acaba indo fazer aquilo de forma mecânica, enfadonha. E a criança, por sua vez, como está naquele mundo, precisa se envolver, precisa se enquadrar naquele local, ela acaba perdendo o brilho, perdendo o ânimo. Eu sei sim que a escola é importante, mas a escola precisa melhorar as suas estratégias com as crianças. Principalmente com as crianças que vêm para a escola com um mundo cheio de novidade, cheio de criatividade. A escola tem que usar isso sim ao favor dela, a favor da escola, a favor das crianças. Começar a ter projetos que peguem a criança e comece a colocar elas para poder serem criativas. Em casa mesmo, eu sempre deixo papelão, papel, caixa, cola, tesoura, para que meus sobrinhos possam estar criando algo. E por incrível que pareça, o meu sobrinho de 6 anos, ele criou um dia desses um liquidificador. Porque eu sempre peço para ele, né, vá criar algo, vá fazer algo. Como você pode ajudar o mundo? E aí ele cria um liquidificador com copo descartável, com papelão. Até os números, o nome do liquidificador ele escreveu. E eu achei isso super interessante, porque mostra que ele conseguiu criar algo que já existe. E vale lembrar que tudo nesse mundo são continuações. Quem criou o celular, hoje o celular, outras empresas que também recriam o celular com outras funções, de outros tamanhos, de outras cores. Então vale lembrar que quando o meu sobrinho traz um liquidificador que ele imagina, que ele cria, isso é sensacional.
Imagine quantas coisas ele não pode criar daqui para frente. Só ele sabendo o que ele pode criar e ele sendo valorizado pela sua criação. Por isso, entenda, imaginação envolve ação, imaginação envolve crescimento, imaginação envolve muito dinheiro, porque tudo que você cria, que você imagina e que você consegue resolver o problema do outro, aquilo vai fazer você faturar muito. Então, pessoal, é isso aí. Meu nome é Cleide Souza. Te aguardo no meu próximo vídeo.